O Leviatã, nas escrituras bíblicas, é retratado como um monstro colossal, inimigo da humanidade, que simboliza forças de destruição e opressão que os homens por si só jamais poderiam vencer. No livro de Jó, capítulo 41, Deus descreve o Leviatã como uma criatura de força descomunal, provocando medo e submissão. Este monstro é criado por Deus, que o mantém vivo através de sua graça, permitindo que ele se alimente. Porém, Deus possui o poder supremo de cessar a existência do Leviatã a qualquer momento, se assim desejar. Em outras palavras, a vida e o poder do Leviatã dependem unicamente da vontade divina. Esse simbolismo bíblico apresenta uma interpretação que transcende o contexto literal. O Leviatã sobrevive enquanto possui um alimento concedido por Deus, mas essa mesma graça pode ser retirada, cortando a fonte de poder do monstro. Da mesma forma, existe hoje uma arma bíblica, uma tecnologia que nos permite retirar o alimento do Leviatã moderno, o Estado. Essa representação mítica foi reinterpretada ao longo dos séculos, sendo uma das mais notórias a do filósofo Thomas Hobbes, que transforma o Leviatã em uma metáfora para o Estado. Para Hobbes, o Leviatã representa um governo centralizado, absoluto e soberano, que deve deter o poder de subjugação completo para conter os impulsos destrutivos da humanidade. Na visão de Hobbes, os seres humanos, em sua essência, são egoístas e propensos ao caos. Para viver em sociedade, precisamos de um contrato social, entregando parte de nossa liberdade e poder ao Leviatã estatal. Esse contrato social cria uma entidade suprema, dotada de autoridade incontestável, que garante a ordem social e a paz, ainda que isso signifique a opressão dos próprios cidadãos. A analogia de Hobbes entre o Leviatã e o Estado é poderosa, mas revela um problema central ao conceder ao Leviatã estatal uma autoridade ilimitada. A sociedade se coloca nas mãos de uma entidade que controla as liberdades individuais e todos os aspectos da vida coletiva. Na busca pela estabilidade, Hobbes justifica o sacrifício da liberdade pessoal, dando origem a um monstro que, como na Bíblia, se torna um inimigo temível da própria humanidade. Esse Leviatã filosófico, para Hobbes, era uma necessidade. Contudo, com o passar do tempo, as críticas ao Estado absoluto cresceram, especialmente à medida que a opressão estatal se tornava mais visível e a centralização do poder mais questionável. O Estado moderno, assim como o Leviatã bíblico, também se alimenta para se fortalecer. Ele retira esse alimento diretamente da sociedade, através do trabalho e da vida dos cidadãos. Por meio dos impostos, o Estado confisca uma parte substancial da produção dos indivíduos, apropriando-se da riqueza criada pela sociedade para manter e expandir seu poder. Mas não é apenas por meio dos tributos que o Leviatã estatal cresce, ele também o faz pela expansão monetária, imprimindo dinheiro e desvalorizando a moeda. Essa prática, conhecida como inflação, age como uma espécie de imposto invisível, diminuindo o poder de compra das pessoas e, consequentemente, corroendo a riqueza que cada indivíduo acumula ao longo da vida. Essa expansão monetária descontrolada permite que o Estado mantenha sua influência e financiamento sem precisar elevar os impostos diretamente. Ao imprimir dinheiro, ele cria um ambiente de aparente prosperidade, mas na realidade, apenas transfere o valor da moeda para os que estão mais próximos do poder, ao mesmo tempo em que enfraquece a população. Esse processo é um dos mecanismos pelos quais o Estado, como Leviatã, continua a se alimentar da sociedade, não mais apenas da produtividade direta das pessoas,
mas da sua própria capacidade de consumir e de manter seus recursos ao longo do tempo. Assim, a inflação se torna uma ferramenta de exploração disfarçada, que mantém o Leviatã saciado e poderoso. É nesse contexto que o Bitcoin se apresenta como uma solução poderosa. Diferente do dinheiro estatal, o Bitcoin possui um limite máximo de 21 milhões de unidades que poderão ser mineradas. Isso significa que ele é escasso por natureza e, portanto, não pode ser inflacionado. Como o número de bitcoins é finito e sua mineração é regulada por um sistema descentralizado, ninguém pode simplesmente imprimir mais bitcoins para manipular o valor ou financiar políticas. Esse limite fixo de 21 milhões impede a erosão do valor da moeda, protegendo a riqueza dos indivíduos e impossibilitando que o Estado se alimente da inflação para sustentar suas estruturas de poder. Dessa forma, o Bitcoin oferece uma alternativa ao sistema financeiro atual, bloqueando a capacidade do Leviatã de explorar a população através da inflação e proporcionando uma proteção contra a perda de valor da moeda. Hoje, em um mundo onde a tecnologia avança e oferece alternativas disruptivas, surge a possibilidade de uma nova forma de resistência: o Bitcoin. Como uma moeda digital descentralizada, o Bitcoin opera sem a dependência de bancos ou governos para validar transações. Ele funciona por meio de uma tecnologia revolucionária chamada blockchain, que permite que transações sejam registradas e verificadas em uma rede global de computadores. Esse sistema elimina a necessidade de uma autoridade central. Qualquer pessoa com acesso à internet pode verificar e validar transações, tornando o Bitcoin seguro, transparente e, o mais importante, fora do controle de uma entidade única. A diferença fundamental do Bitcoin em relação às moedas tradicionais é que ele não é manipulado por uma autoridade centralizada, como um banco central ou governo. No sistema financeiro tradicional, a centralização do poder é usada para monitorar, controlar e, frequentemente, taxar as transações. O blockchain, o sistema por trás do Bitcoin, permite um registro imutável e auditável de todas as transações, mas sem que uma única instituição ou governo possa interferir. Com isso, muitos veem o Bitcoin como o antídoto perfeito para o Leviatã moderno, pois ele oferece aos indivíduos a chance de acumular riqueza e realizar transações fora do sistema financeiro estatal. O Bitcoin surge como uma alternativa que desafia a centralização financeira, rompendo as amarras do controle estatal e propondo uma forma de liberdade econômica inédita. A ideia de que o Bitcoin é uma arma divina contra o Leviatã ganha força quando consideramos que o poder do Estado moderno depende diretamente do controle financeiro. No sistema estatal, o dinheiro que circula alimenta o próprio Leviatã. É por meio dos impostos e das taxas que o Estado sobrevive e se fortalece. Na Bíblia, o Leviatã só pode se alimentar pela graça de Deus. Da mesma forma, o Estado só sobrevive enquanto controla a riqueza da sociedade. Se essa graça for retirada, o Leviatã estatal enfraquece. Assim, o Bitcoin representa uma ruptura com essa fonte de poder, uma vez que permite aos indivíduos a liberdade de transacionar e acumular riqueza sem que o Estado intervenha. Na visão de muitos defensores, ao transferir seu dinheiro para o Bitcoin, os cidadãos retiram o alimento do Leviatã estatal, desafiando sua autoridade e enfraquecendo seu controle sobre a sociedade. Nesse sentido, o Bitcoin pode ser visto como a tecnologia que permite à sociedade interromper o fluxo de riqueza para o Leviatã, desestabilizando-o. O próprio conceito do Bitcoin se alinha à ideia de uma arma divina contra o Leviatã. Assim como Deus tem o poder de acabar com o monstro bíblico ao cessar sua graça, o Bitcoin confere à sociedade a capacidade de limitar o poder do Leviatã estatal,
substituindo o controle financeiro centralizado por um sistema distribuído e acessível. O sistema financeiro global, dependente de governos e bancos, começa a ser desafiado por uma moeda que questiona a própria soberania do Leviatã. Este avanço tecnológico representa uma mudança radical que pode libertar a sociedade das amarras do Leviatã estatal. No novo contexto digital, as pessoas podem finalmente resistir ao poder estatal, ao não contribuir com o alimento que sustenta o Leviatã por meio de um sistema que protege a privacidade, a liberdade e a segurança dos indivíduos. Portanto, a profecia bíblica do Leviatã e a metáfora hobbesiana do estado absoluto convergem em um ponto comum. A centralização do poder implica risco de opressão e desumanização. O Bitcoin, por sua vez, estabelece-se como uma possível arma divina, uma ferramenta tecnológica que, ao descentralizar o poder econômico, tem o potencial de enfraquecer o Leviatã e criar uma sociedade onde o indivíduo, e não o Estado, detém o controle de sua própria vida financeira. Se na Bíblia o Leviatã só poderia ser derrotado pela vontade divina, na era moderna a tecnologia blockchain, representada pelo Bitcoin, pode ser vista como a graça que retira o sustento do Leviatã. Na medida em que mais pessoas optam pelo Bitcoin em vez do sistema financeiro centralizado, o Leviatã, antes todo-poderoso, começa a ver seu poder desmoronar, derrotado pela própria criação humana. Em última análise, o Leviatã não é mais invencível. Com o Bitcoin, a sociedade possui uma ferramenta que desafia a centralização, permitindo aos indivíduos escaparem das amarras do Leviatã e construir uma nova forma de organização financeira. O monstro bíblico, que dependia da graça divina, e o Leviatã estatal, que depende da riqueza controlada, enfrentam agora uma era de transformação onde a graça é retirada e o poder passa para as mãos do povo.